Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Doença ou Descuido. Todo domingo estaremos aqui com vídeos que vão abordar sobre temas de dúvidas. Isso é uma continuidade do nosso trabalho lá do Instagram. Aqui a gente vai ter mais tempo de falar mais detalhadamente sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre o que vem acontecendo com a nossa sociedade. E o primeiro tema que a gente vai abordar aqui, na verdade, é dúvida de muita gente, é polêmico. Trigo só faz mal para quem é celíaco? Isso daí é mito ou verdade? Será? Todo mundo sabe que o consumo de trigo é histórico. Se você for pegar livros, na história, por exemplo, vamos citar a Bíblia. A Bíblia fala de milênios atrás. E ali já fala sobre o consumo de trigo, de pão. Isso é fato. Só que o problema do trigo é que a partir de 1970, ele sofreu uma alteração genética que isso desencadeou uma alta concentração de glúten. E o que isso pode causar na saúde humana? Vários tipos de problemas de saúde. Dentre eles, doença celíaca, intolerância ao glúten, alergia ao trigo. E se você for pensar, tudo que vai trigo, vai também outros tipos de ingredientes. A pessoa pode adquirir um problema relacionado ao ingrediente que vai ao trigo também. Como açúcar, como gorduras vegetais refinadas, como conservantes, excesso de sódio, além de adoçantes artificiais, aromatizantes artificiais, entre vários e vários outros. Tem que ficar ligado nisso. Por isso que eu sempre oriento as pessoas a lerem ingredientes. Vir ali o produto, o rótulo do produto, vai ter lá sempre ingrediente. Vai pesquisando, pesquisa rápido. Se vê que tem muita coisa com nome difícil, larga a mão, não presta. E aí, voltando para o tema principal, para a pergunta principal desse vídeo, se trigo só faz mal para quem é celíaco, a gente tem que entender também sobre doença celíaca. Como que isso se manifesta? É genética? É travado a isso? É somente genética ou pode ser adquirida ao longo da vida? Para entender a doença celíaca, você tem que entender também que o trigo é uma junção de duas principais proteínas, a gliadina e a glutenina. A gliadina, principalmente, ela não consegue ser totalmente quebrada para ser transformada em aminoácido e assim o nosso intestino poder absorver. O que é o aminoácido? É a menor partícula da proteína. Tudo que for proteína, que for fonte de proteína, tem que ser quebrado em aminoácido para o nosso organismo poder. Ao contrário disso, pode gerar problemas de saúde. E um deles é a doença celíaca. E por que pode desencadear a doença celíaca? Vamos lá. O nosso intestino, lá no interior dele, possui essas vilosidades, que são como se fossem pelinhos, um monte de dedinho ali, que a função principal dessa vilosidade é justamente absorver nutrientes. Absorve os aminoácidos, que são as menores partes das proteínas, absorve os ácidos graxos, que são as menores partes das gorduras, absorve glicose, absorve vitaminas, minerais, compostos bioativos, ou seja, nutrientes em geral. E aí, quando a gente consome alimentos, fontes de glúten, como trigo, centeio, cevada, até aveia. A aveia, embora ela não contenha glúten, mas ela pode ser contaminada, uma contaminação cruzada devido ao contato com esses outros tipos de cereais. E aí isso daí faz com que a aveia, na sua superfície, tenha uma quantidade menor, mas tenha também glúten. Isso é um problema. Por isso existe a aveia zero glúten. É mais interessante. Como as proteínas do glúten não são totalmente quebradas em aminoácido, isso é mal visto pelo nosso organismo. O nosso organismo não aceita isso daí tão fácil assim. E aí, quando o nosso organismo tem esse tipo de interpretação, peraí, essa proteína não quebrou, o que é isso? Não é aminoácido, não é ácido graxo, não é vitamina, não é nada. Sistema imune? Vamos atacar esse cara aí. E aí que vem o problema. Glúten, em latim, significa cola, algo que grude. Por isso que tem muita gente que prefere cozinhar, produzir pães, bolos, com farinha de trigo. Por quê? Fica aquela coisa linda, o pão cresce, o bolo cresce, nossa, rende mais. Só que o organismo não é legal.
E aí esse glúten contido no alimento que você consumiu, ele vai se grudar na vilosidade do intestino. Aí gera um problema, porque ele vai sinalizar para o sistema imune. O sistema imune está tendo um problema lá, logo nas vilosidades. A gente não está conseguindo absorver tão facilmente o nutriente, vai lá. E aí o sistema imune passa a atacar essas vilosidades. Na verdade, o nosso sistema imune vai para atacar o glúten, só que passa a confundir. Ele não sabe mais quem ele ataca. Está tudo entranhado ali. Pô, o que é isso? Vou atacar esse. Começa a atacar todo mundo, inclusive as nossas vilosidades. Isso é um processo chamado mimetismo molecular, quando há uma confusão devido à estrutura química. Como as nossas células também possuem aminoácido, e o glúten também, ele pode confundir. E daí surge a doença celíaca, que nada mais é do que a destruição dessas vilosidades do intestino pelo nosso próprio sistema imune. E agora entra na parte mais interessante desse vídeo. Doença celíaca, já nasce com ela? Eu posso dizer assim, como eu não sou celíaco, eu posso consumir trigo. Negativo. Como é que você sabe que não é celíaco? Porque eu não apresento nenhum tipo de problema quando eu consumo glúten. Você acha? Só que eu sinto lhe informar, pois a única maneira de você saber 100% se está celíaco ou não é através da biópsia de intestino. Você conhece alguém que fez biópsia intestinal para saber se realmente o problema é doença celíaca? E muita gente não apresenta nenhum tipo de sintoma relacionado ao trato gastrointestinal, ou seja, inchaço, dores abdominais, gases, qualquer tipo de problema, diarreia, prisão de ventre. Tem gente que não sofre nada disso. A pessoa tem lá dor de cabeça, queda de cabelo, irritabilidade, problemas na cognição, tem déficit de atenção, pode sofrer com perda de peso ou ganho de peso, alguma desregulação referente à absorção de nutrientes. Ou seja, pode desencadear qualquer tipo de problema em todo o corpo. Todo o corpo. Quando a gente fala de má absorção de nutriente, cara, isso é gravíssimo. Você pode desencadear problemas de visão, problemas neurológicos. Tem muita gente que sofre com alguma causa neurológica, faz uma investigação geral. Por que aconteceu isso? Só que não faz que o intestino dele está comprometido, que essas pessoas estão celíacas. Aí você pode até estar ainda insistindo. Nossa, espera aí, mas isso aí tem nada a ver. Eu vi lá que é genético. Gente, 1/4 das pessoas que são diagnosticadas com doença celíaca descobrem aos 70 anos de idade. Você tem noção disso? 25% de todas as pessoas que sofrem com doença celíaca descobrem aos 70 anos de idade. Ou seja, a doença celíaca ela pode ser de origem genética? Sim. Doença celíaca pode ser adquirida ao longo da vida? Também sim. Sim. Portanto, muito cuidado com você que tem esse tipo de mentalidade. Não sou celíaco, eu posso consumir. Cuidado com isso. Ainda mais se você estiver gestante. Isso vai interferir diretamente na saúde do... E tem um detalhe. A doença celíaca, por ser doença autoimune, pode fazer desenvolver outros tipos de doenças autoimunes, em geral. Olha a gravidade, lúpus, tiroidite de Hashimoto, pode fazer desenvolver diabetes tipo 1 no bebê, psoríase na pele, vitiligo, entre vários outros. Depois vocês dêem uma olhada sobre doenças autoimunes. E só para concluir esse vídeo, caso o seu intestino esteja permeável, o que é o intestino permeável? É quando ele perde esse poder de filtrar. Eu vou absorver só o que seja bom e vou descartar o que seja ruim. Não. Mas se você consome produtos industrializados por longos tempos, certamente seu intestino está com problema de permeabilidade. E nesse caso, ao continuar consumindo glúten, e esse glúten entrar na sua corrente sanguínea, não estou falando de doença celíaca. Eu estou falando de uma pessoa que não é celíaco, mas sofre com a permeabilidade intestinal. Se esse glúten entrar na corrente sanguínea, o nosso organismo não reconhece como um nutriente, como algo que seja benéfico. Ele vai mandar o nosso sistema imune atacar. E pode atacar várias partes do nosso corpo, inclusive o cérebro. Muito cuidado com o consumo desse trigo.